Ela vende imóveis de uma maneira totalmente inusitada e diferente de tudo aquilo que você já viu. Corretor de imóveis, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso EliteCast. E eu trouxe uma convidada muito especial aqui que tá hypada aí na internet. Conheçam agora a corretora do trem, a Lídia. Lídia, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada, primeiramente, a você, Rogério, pela oportunidade, né, de vir. É longe, viu? Viemos lá de São Paulo para cá, mas isso mostra que a distância, né, a gente consegue realizar sonhos de qualquer lugar e quando a gente quer, né? Quando você foi lá ontem, eu achei bem bacana já, que mostra que você é uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos e eu sou a mesma coisa. Então, eu vim de lá para utilizar essa oportunidade mesmo, né? E correr atrás também dos meus sonhos. A Lídia pegou um trânsito lascado, acidente. Ontem eu fui pra lá só pra gravar um vídeo no trem com ela. Pra fazer a chamada. Pra fazer a chamada. E depois a gente vai conversar, vai comentar sobre aquilo que rolou Foi ontem, muito né? legal, né? Foi legal, foi engraçado. Eu quase caí lá no trem falando com o povo. Pela primeira vez na vida eu me senti tímido. Você viu, né? Eu não pego o trem. Eu falei, meu Deus, né? Mas é outra realidade, né? Aqui não tem, né? É trem, mas tem ônibus, né? Tem tudo que também pode ter numa cidade grande. Mas ele quase caiu, deu umas mexidinhas lá, né? Que tem que segurar, gente. Dá uma balançada, mas dá tudo certo no final. E deu. Exatamente. Estamos aqui um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Tem algumas perguntas para te fazer, né? A gente vai falar sobre bastante coisa aqui. Recentemente aí você ficou bem conhecida na internet pelo trabalho diferenciado que você faz lá, que eu pude comprovar pessoalmente que não é um trabalho fácil. Quando eu cheguei lá para gravar o vídeo, a gente entrou, eu gravei, para quem não viu o vídeo, né? Eu fui lá ontem pra gente gravar um vídeo para fazer a chamada pro podcast. Então eu falei, eu vou gravar um vídeo com ela lá dentro do trem, e eu também vou falar, vou tentar vender lá dentro do trem, e eu fui. E eu que sou um cara totalmente cara de pau, totalmente desinibido, na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu dei uma travada, eu fiquei até tremendo um pouco, né? Eu falei, caraca, como que é difícil a gente fazer alguma coisa que é nova, né? Que é nova, É nova, né? Que a gente nunca fez. Então, um dos motivos que eu te trouxe aqui é para você contar um pouquinho como que você iniciou isso, como que você teve essa ideia, essa sacada e o que isso traz de resultados, né? Pra gente começar, a gente tem várias perguntas aqui, várias curiosidades, né? Mas pra gente começar, a primeira pergunta é: o que te fez, quanto tempo que você tem de mercado imobiliário e o que te fez se tornar uma corretora de imóveis? Qual foi o seu propósito, assim? Então, né? Eu comecei na corretagem aí numa entrevista inusitada, né? Eu sou 12 anos corretora, já fui gerente de uma das maiores construtoras da América Latina, né? E aí eu voltei a ser corretora recentemente, porque eu estava como gerente lá, cuidava de quase 50 imobiliárias da companhia para vender a construtora, né? Então eu ficava muito dentro das imobiliárias e eu via ali os corretores a todo momento reclamando de lead, porque a gente fica muito mais no nosso trabalho do que até em casa mesmo, né? Então eu via eles reclamando do lead, não tem cliente, não tem aquilo. E isso era em 50, não era uma coisa que era uma e uma estava indo bem, não, todas. Eu via corretores reclamando e eu falei, eu vou fazer uma ideia diferente, né? Que foi fazer dentro do trem ali a chamada, explicar como funciona, porque o trabalho não é chegar lá e panfletar, como mesmo você viu ontem, né? Eu cheguei ali e eu vou explicando como funciona. E a pessoa que realmente tem interesse, ela pede o cartão, né? Eu vi. E na hora que a gente estava saindo ali, umas 4, 5 pessoas foi, me dá o cartão, me dá, então eu vou entregando ali. Mas a ideia é mesmo contar para o público que é possível, porque muitas pessoas não têm ideia e hoje é o único caminho de realizar o sonho da casa própria, né? É através do Minha Casa Minha Vida para essa baixa renda. Então, são pessoas que não sabem, elas não são educadas. A gente não tem, por exemplo, hoje, dentro mesmo do mercado, muitas pessoas que vai explicando desde o início, eles acham que é impossível para eles. E, às vezes, eles estão pagando aluguel e poderiam estar pagando uma coisa que é sua. Então, a ideia foi contar um pouco a minha história e essa pessoa se conectar, né? Uhum. De início ali. E aí, eu comecei como corretora
Fui numa entrevista para um curso, para vender curso, isso em 2013. E no mesmo dia eu fui convidada para 2 entrevistas, para vender curso e para ser corretora de imóveis. E aí eu vendi o curso até meio-dia. Foi muito engraçada essa história, que eu cheguei lá para vender esse curso. Ela falou, olha, é curso de informática no centro de Mauá. Uhum. E cheguei lá e falei, o que eu faço? Não, você aborda a pessoa, fala que é um curso de informática, inglês, traz ela aqui para dentro que os vendedores vão fazer. Então, era uma abordagem, né? Você fazia prospecção. Captadora, Isso, captadora. fazia a prospecção. E aí, no meu primeiro dia, eu consegui 2 pessoas levá-la para dentro, sendo que uma assinou. E aí, deu a hora do almoço, eu fui lá conversar com ela, né? E eu queria entender, olha, me chamaram para uma entrevista, mas já colocaram a gente para vender os cursos logo de primeira. E tudo que eu vender agora, quando é que eu vou receber? Ela falou, não, você vai ficar até sábado. Aí não pagava nem a passagem para ir, nem nada. Você fica até sábado e aí se você conseguir bater lá, 10 vendas, você é contratado. Mas a gente não ganhava nada daquilo. Aí eu pensei, eu falei, não, isso aí é golpe. Né? E até hoje eles fazem esse golpe, a pessoa vai lá, trabalha 3, 4 dias, tipo, como se fosse para passar, né, ali na entrevista. É uma empresa grande, enfim. E ela utiliza esse método como se fosse uma competição para uma vaga e essa vaga ela nunca chega. Nossa. E você vai vendendo os cursos. Quando deu meio-dia, na hora do almoço, conversei com ela, falei, nossa, muito obrigada pela oportunidade, tô indo embora. E fui na entrevista para ser corretora de imóveis nesse mesmo dia, né, que tinha uma senhora que eu morava de aluguel na casa dela e o sobrinho dela era gerente da MRV. E ele estava juntando, né, equipe, começando lá. E aí eu fui lá e conversei com ele, o Ivan, um rapaz incrível que abriu as portas desse mundo para mim em 2013. Comecei na equipe dele. E aí ele falou, eu não tinha o Cresce, óbvio, né? No começo a gente começa um pouco ali colocando pelo gerente, né? Outras pessoas que assinam a venda. Mas Aí ele falou, você não vai ficar no plantão porque você não tem um Cresce. O que dá para você fazer? Ir pra rua panfletar. E eu comecei assim, panfletando em frente ao shopping de Mauá, né? Ali, todo dia eu ia. Aí o que eu entendi, né? Que eu não tinha o dinheiro da passagem, né? Então, assim, era ali é escasso, né? Aquele começo ali da corretagem, você entender que não vai ter salário. E aí as pessoas chegavam em casa e falavam, você vendeu hoje? Né? A minha tia, assim, meus tios... Acho que a gente vende todo dia, né? Todo dia. Você vendeu hoje? Aí eu, não vendi, né? Tô entregando panfleto ainda. Ah, isso daí não dá certo. Essas grandes incorporadoras tá utilizando o seu serviço aí, não tá tendo nenhum tipo de vantagem, não tem salário, né? Uma enganação. Tive um amigo que virou corretor e não conseguiu vender. E aí eu falei, meu Deus, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu não tinha o dinheiro da passagem, liguei pra minha mãe. Mãe, me arruma R$100 emprestado, que eu vou tentar aqui nessa nova profissão. E eu tinha acabado de começar a faculdade de engenharia civil em 2013. Quando eu entendi que eu só podia panfletar e quando eu tivesse esse cliente eu poderia ir no plantão, eu entendi que esse dinheiro ele ia demorar um pouco para chegar, né? E aí o que eu fiz? Dentro da loja eu tinha inaugurado uma loja de sapato, né? Eu sempre fui uma menina assim de abordar, porque a minha mãe ela vendia carvão mesmo, eu também desde criança, então eu falei, vou lá na loja, converso com a moça para me panfletar o dela e o meu junto e eu ganho o dia ali daquela loja. E eu comecei assim, intercalando o panfleto da loja de sapato com o meu, para ter o dinheiro da passagem, do almoço e ir levando, né? E aí em 20 dias eu já consegui, assim, já agendar clientes, né? É uma época que Minha Casa Minha Vida não tava tipo, tava entrando. Foi a época que eu comecei também, 2013, 2014, tava começando um associativo, né? Assim, dentro do Minha Casa Minha Vida. E antes a gente vendia meio num associativo bancário, porque demorava para assinar ainda uns 3, 4 meses para assinar com a Caixa, né? E eu percebi, né, naquele movimento, que logo muitas pessoas dentro da construtora MRV, que eu comecei na construtora MRV, eu já era alguma referência para eles de ser diferente, de fazer uma coisa
que eles não faziam, que era panfletar, esperava o cliente chegar na loja. E logo nos primeiros meses eu já consegui ir performando. Com 1 mês e 20 dias eu fiz a minha primeira venda. E aí veio R$ 5.000 na minha conta. Eu falei, em nome do Senhor Jesus, da onde é tanto dinheiro, né? Porque eu ganhava... Naquela época, 2003, R$ 5.000 era muito, muito, Eu muito. tinha vindo de auxiliar administrativo, depois trabalhei ainda de operadora de caixa numa conveniência. Então, para mim, R$ 5.000 era muito dinheiro, né? E eu recebi no cheque. Antigamente, parcelava a galera eu lembro. no cheque. Comissão na mesa, né? Comissão na mesa, recebi 10 cheques de R$ 500, né? E aquilo ali foi o ponto inicial mesmo da minha carreira como corretora, né? E eu falei, meu Deus, vi também, quando eu fui fazer entrevista, o Ivan, ele foi muito claro, olha, é assim, você ganha se você vende, né? Não é difícil, eu vou te ensinando aos poucos, né? Ele é um grande líder, ele é muito bom, até hoje ele trabalha na MRV, é um cara muito do bem, né? Mas ele é assim, ele te ensina você fazendo, sabe? É mais ou menos assim, eu aprendi muita coisa fazendo no dia a dia, porque você sabe, tem corretor que não gosta de dar dica, né? Sim. Do que tá dando certo, e eu não concordo com esse ponto. Eu sou essa pessoa aqui porque foi muitas pessoas me ajudando a ser toda essa intelectualidade aqui, sabe? Hoje, de atender um cliente, de ver a necessidade dele, de entender que talvez não é um imóvel pronto, é um em construção. Então, hoje eu tenho essa ideia mesmo porque as pessoas foram me ensinando, sabe? Conforme foi seguindo os dias. Sim, as pessoas acham que corretagem, vendas, tem que ter dom, né? Inclusive, a sua história é muito parecida com a minha. Eu comecei em 2013 também. Olha, não é eu comecei fazendo panfletagem, fazia os ativos ali. E eu confesso pra você que eu não gostava muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito travada. Eu não gostava. O gerente me deixava lá a gente fala ativo aqui, não sei como vocês falam lá. Lá Como que pirata. fala lá? Pirata também, ativo, pirata. Então eu não gostava muito. Então no comecinho eu tive muita dificuldade. E aí que você comentou é engraçado, tipo assim, eu vim da CLT, né, ganhava um salário baixo pra caramba, e aí quando eu comecei a ganhar as minhas primeiras comissões, eu falei, caramba, é sério isso, né? É sério. Tipo assim, é sério isso? Então, eu tive muitos altos e baixos na profissão, a gente vai comentar sobre isso também, né, de você, né? Eu tive muitos altos e baixos e é um negócio que fica na cabeça da gente. Tipo assim, a gente ganhou um dinheiro, e aí vem aquela época que a gente... Naquela época eu tinha... né, eu não tinha a mesma cabeça, a mentalidade que eu tenho hoje em relação a dinheiro, né? Ganhava um dinheiro ali, já achava que tava rico e saía gastando e tirava férias, né? Pô, fechei 4, 5 vendas. Tinha época que eu trabalhei na MRV também durante quase 3 anos, vendia muito bem. A MRV é uma escola, né? É uma escola, sim. Ela te ensina desde a base até o fechamento, o pós-venda. Eu vejo que hoje os corretores, eles têm um pouquinho de dificuldade. Eles querem jogar tudo na mão do gerente e não querem entender o processo. Quando você não entende o processo, você acaba perdendo até mesmo vendas, oportunidades ali. Sim, infelizmente algumas empresas imobiliárias, até mesmo houses, eles trabalham com os corretores mais novatos no sentido de deles serem prospectadores, captadores de cliente, tipo assim, traz o cliente que o gerente fecha. Exatamente. É uma cultura que eu não gosto muito, tipo assim, o cliente... Claro, o corretor novo, ele ainda não entende de tudo, né? São fases do processo da venda. Então, tem empresas que têm a cultura de traz o cliente que o gerente fecha a venda. E não ensina o processo, e o próprio corretor não quer aprender. Às vezes o gerente, às vezes a cultura da empresa é de querer ensinar, e o corretor fica muito mal acostumado, o corretor de imobiliária também, fica muito mal acostumado, não sabe atender um cliente na mesa, não sabe fazer uma mesa, fazer um fechamento, só prospecta o cliente e traz. E aí é um corretor dependente o resto da vida, né? Eu aprendi na marra mesmo, viu? Meus trainees aí eram bem severos, sabe? Eles... E teve a sua parte, né? De querer parte, também. Né? Saber, não, né? eu acho que na terceiro atendimento eu já fui, vai lá sozinho e faz. Eu, meu Deus, tremendo. Assim, eu falava, meu pai, o que eu vou falar? E aí, para ajudar o cliente, era um cliente que ele tinha uma renda baixa, né? R$ 1.500. E aí todo mundo falou, nossa, você vai atender ele, é um bulula, né? O que é bulula, gente? É o cliente ali que não tem um perfil, né? A gente chama de caroço. Que é caroço? Eu na corretagem eu aprendi chamando bulula. E eu fiz o meu melhor atendimento, porque assim, às vezes esse cliente ele não compra com você,
mas ele indica para um amigo, ele indica... Porque você tá ali para explicar. Uhum. E assim, se você não fazer o atendimento, não tem como você aprender também. Sim, sim. E aí eu fui ali, eu descobri... E todo mundo começou a rir de mim, né? É uma das histórias que eu gosto muito, porque era um cliente mesmo, bulula, e eu fiz ele se tornar um cliente ali Olha só. potencial. Você esquentou o lead frio. Exatamente. Aí ele tinha uma movimentação. Na época, dava para utilizar um documento chamado Decore, que é como se fosse um imposto de renda hoje, né? Para pessoas eu lembro do Decore. os contadores faziam e se tivesse a movimentação, dava para agregar aquela renda, né? Juntar. Uhum. E aí essa renda desse rapaz de 1.500 foi para 2.500 e ele comprou uma unidade de Suzano, né? E foi uma das primeiras comissões que eu fiz sozinha. E depois daquilo, eu fui tendo a confiança, porque a corretagem, ela é confiança, a venda é a energia. E conforme você vai plantando, você vai colhendo, tanto como indicação, como atendimento. Eu acredito muito. Sim, é bem bacana isso que você falou, que tô lembrando aqui de um negócio que aconteceu hoje comigo. Eu tô fazendo uma série de vídeos no meu Instagram e pro YouTube também, mostrando eu atendendo o cliente ali no WhatsApp. Porque assim, hoje eu tenho imobiliária, eu tenho agência, né? Então, já fazem aí uns 3 anos que eu não atendo mais cliente no WhatsApp. Tenho equipe de corretores, que eu dou treinamento e tudo mais. Então, já faz uns 2, 3 anos que eu mesmo não atendo clientes. Mas aí eu tô fazendo uma série de vídeos. Eu fiz uma campanha de um lançamento que tá tendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, aqui do lado. É lançamento, Minha Casa Minha Vida. Eu falei, eu vou fazer uma campanha, eu tô pra lançar um curso novo agora. Eu vou fazer uma campanha, eu quero mostrar na prática como que atende o cliente no WhatsApp, né? Então, hoje, chegou um lead lá que, assim, qualquer corretor iria descartar e ia falar, esse lead é ruim, esse lead é frio e tchau. A cliente chegou assim, eu até coloquei no meu stories lá, de 7 clientes, eu agendei 3 visitas e dos 7, 6 responderam e trocaram ideia comigo ali. Só que daí teve uma cliente que entrou hoje, ela clicou, passei algumas informações ali, ela falou assim, olha, eu moro perto, ela falou pra mim, eu moro pertinho desse empreendimento, só que eu não tenho condições financeiras no momento. Não tem argumento que eu fale pra converter essa venda. O que eu fiz? O que eu peguei a sacada? Eu falei, ela mora do lado do empreendimento, no bairro do lado do empreendimento. Aí eu falei pra ela assim, olha, você deve conhecer muitas pessoas aí que estão querendo sair do aluguel, ou amigos, vizinhos, pessoas do bairro, porque de repente ela pode morar há muito tempo ali. Exatamente. Você deve conhecer muitas pessoas aí que querem essa oportunidade e não sabem que conseguem. Você consegue me indicar, pode ser um familiar, alguns clientes, eu trabalho sempre trabalhei na época do comecinho com indicação premiada. Eu também. Aí ela falou, não, eu tenho fulano, minha prima, isso. Assim, qualquer corretor descartaria um lead desse. E assim, a gente tá no ano do poder da comunicação, né? As pessoas, elas... a indicação é um caminho muito certo da venda. Esse cliente, ele vem um pouco mais desarmado, porque alguém, né, do ciclo social dele comprou, isso traz um pouco mais de autoridade, é uma venda mais saudável. E assim, os corretores, eles esquecem de pedir. E é muito engraçado, ó, que assim, sua mãe é viva, seus avós? Sim. Vou te dar um exemplo. A minha avó, ela é muito engraçada, né? Eu não sou muito de interagir com ela, mas eu sempre vejo. Ela manda todo dia uns videozinhos pra mim. Igual aquelas correntes de oração. Sim. Então, imagina só, a sua avó, ela tá num período, e a sua mãe, que a tecnologia tá vindo pra elas agora. E, olha como você tem 2 vendedoras em potencial que pode indicar você. Ô, vó, tem como você pedir? Posta aí pra todo mundo. Pede pra postar lá no Stories. Então, assim, as pessoas, elas não enxergam, às vezes, até o óbvio. Porque ela pede pra sua mãe, a sua mãe, ela fica lá o dia todo mandando corrente, sua avó mandando corrente. Manda eu como corretor. Tenho certeza que essa ideia, se vocês pegarem e já utilizar... E você já pediu pra sua avó fazer isso já? Entendeu? Pra minha avó não pedi ainda não, mas eu tive essa ideia essa semana. Entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muitas e muitas indicações, né? Eu acho que a gente vai plantando 12 anos e conforme vai andando, a gente vai tendo mesmo essa colheita. Eu vendo muita indicação. Todo mês eu vendo 2, 3 só de indicação. Olha só. De clientes que compraram comigo e gostaram do trabalho e eles retornam de alguma maneira. Mas fica a dica, pede pra avó postar lá, é uma boa ideia. E eu falo assim mesmo, porque as pessoas não gostam mais de postar. Não, você virou corretor hoje, né? Esses dias
tô com uma equipe nova também, né? E a corretora nova, eu falei para ela, olha, quando você entra aqui e vê a sua foto, a pessoa tem que se identificar também com a sua foto. Tem uma foto aqui de um cachorro. Tá falando com um cachorro? Né? Se você olhar a minha foto do meu WhatsApp, tem uma foto minha e do meu filho. Então, isso já traz uma a aproximação, família, né? a família. Então, eu trabalho com o que eu tenho hoje. O que é? É o meu Instagram, é o meu WhatsApp. O cliente, ele entra em contato, na mente dele tá pensando, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. E você precisa transformar esse lead em cliente. E como você transforma ele em cliente? Explicando para ele como funciona e dando autoridade com a sua foto, com o seu perfil, com o seu Cresce. Olha, aqui o número do meu Cresce. É só o cliente colocar lá no Google, consultar corretor, coloca o número do Cresce, já é uma baita autoridade para o corretor. Olha, você vai mandar a documentação, mas você está resguardado aqui que eu estou ali, né? Credenciado no Cresce. Então, eu vejo que muito corretor não utiliza também essa ferramenta. E eu sou muito de utilizar a ferramenta de explicar como funciona e mostrar ali meu perfil, porque a pessoa entra, ela vê quem é a lead, é um pouquinho dela, é claro. As partes boas, porque mais ou menos a gente tenta sempre esconder um pouco, mas é normal do ser humano. A pessoa consegue já ter uma ideia ali de mim, que eu sou engenheira civil, que eu fiz contabilidade, que eu era gerente de uma das maiores construtoras da América Latina. Então, o cliente fala, nossa, ela é real, vou mandar minha documentação. Então, claro, hoje eu estou num caminho mais saudável, mas nas pedras e nos espinhos, eu fui sempre utilizando essas dicas de arrumar. Aí, por exemplo, ontem, né? Eu e o Rogério tava lá almoçando, foi um rapaz lá, aluno dele, viu que ele tem vários alunos aí nível Brasil, viu? Super famoso. E aí foi lá, tirou uma foto com ele, aí ele falou, olha... Eu falei assim, ele queria uma opinião sua, né? Pra ver o perfil dele, aí ele abriu pra fazer a análise do perfil do Instagram dele. E aí, a primeira coisa que eu vi no perfil dele parecia ser muito profissional, né? Hoje, os corretores, eu vejo que eles têm um pouco de receio de falar um pouco do Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida é o melhor programa do mundo, né? Hoje a gente tem um programa incrível. E hoje é de renda de 2 a 12 mil. Então, quem ganha 8, 9 não é rico, é classe média, né? Tanto é que o nome do programa agora é faixa 4, classe média. Né? Então, todo mundo é Minha Casa Minha Vida, esse cenário de 2 a 12 mil. Sim. E aí, o corretor, você não tem uma ideia que eles têm um pouquinho ali de coisa de falar que é do Minha Casa Minha Vida. E eu acho que hoje o mercado imobiliário está em volta do Minha Casa Minha Vida, né? Depois que o imóvel usado mudou, teve mais mudanças, tudo isso, né? Inclusive, eu sempre falo, né, corretor que está começando, eu acho que ele tem que começar no Minha Casa Minha Vida. Eu comecei, você começou. Eu comecei, você começou, né? E estamos até hoje, né? É um dos tipos de produtos que eu mais gosto de trabalhar, é o que a minha imobiliária mais foca, é o Minha Casa Minha Vida. Porque se você pegar, por exemplo, essa renda que você falou de 2 a 12 mil, se você digitar no Google, no IBGE, eu acredito que, não sei números exatos, mas quase 90% da população brasileira ganha até 5 mil reais. Os outros 10% é o público de alto padrão que você vai vender. Então, olha só o tamanho da demanda que não tem ali, né? E bem interessante, um dos motivos, pessoal, que eu trouxe aqui a Lídia para o podcast é o seguinte, além dela contar a história dela, é algo muito interessante, que é a união, que eu vou te fazer uma pergunta agora, que é a união do trabalho externo, do offline junto com o online. Porque quem me conhece, me segue, sabe muito bem que eu sempre fui e sou o corretor 1000% digital. Eu não falo nem que é 100%, é 1000% digital. Quem acompanha meus stories aí, quem sempre me acompanhou desde o comecinho, eu participei de um lançamento de um loteamento que eu vendi mais de 100 lotes só aqui no celular. Sem arrancar a bunda da cadeira do plantão de venda, só aqui, ó, no celular. No celular, estratégia, grupo de WhatsApp, estratégia de lançamento, 100% digital. E eu confesso pra você que eu sempre fui um pouco pé atrás com... Não, acho que é porque eu nunca gostei, porque eu era muito tímido, então eu não gostava. E eu caí no digital ali, me deu muito resultado. E eu falei, não, é o digital que... Então eu sempre tive, confesso pra você que eu sempre tive até esse preconceito, assim, mas trabalho de rua, vou ficar lá, né? Tem corretor que monta tenda e vai no supermercado e tal. Isso. E eu percebi que a Lídia faz um excelente trabalho da junção do offline
com o online, porque ela entrega o cartão dela e eu pude ver com os meus próprios olhos que as pessoas pedem o cartão não é ali uma no coisa trem. que eu fico distribuindo, Não é uma coisa que ela distribui. né? Depois que ela acaba o discurso rápido e resumido dela ali de 1 minutinho, a galera começa a pedir o cartão e já abre o celular, começa a seguir ela. E aí, quando segue ela, vê que ela é extremamente bem posicionada no Instagram. Ela tem bastante seguidor e é uma ferramenta que vai girando, Meus né? próprios, assim, eu falo assim, né? Meus próprios clientes, né, fizeram eu ficar hypada, né? Que esse nome, gente, eu não sou muito boa em inglês, tá? Então, sou boa em matemática, graças a Deus. Então, eu não sabia nem o que era essa palavra hypada. Eu falei, o que é isso, né? Mas os meus próprios clientes me ajudaram, vai lá, comenta. Eu comprei com ela, minha filha comprou com ela. Então, ter depoimentos, histórias reais, as provas sociais, isso me deu também muita autoridade. Mas eu sempre acreditei que a junção, tanto o marketing digital como o trabalho de rua andaram juntos, né? Quando eu vim para São Paulo, eu sou paraense, vim para cá há 14 anos, eu fui trabalhar numa lan house do meu tio, né? Ele deu uma oportunidade ali para limpar, fazer um currículo, né? Então, desde cedo eu tive já contato com a internet. Meu pai comprou um computador lá para mim e a gente sempre tentou ir mexendo. E aí, eu sabia já mexer com a internet. Quando eu comecei a panfletar ali no shopping, na frente do shopping de Mauá, né? Eu também estava fazendo OLX. E foi o boom do OLX, né, gente? Lembro. Era em 2015, 2016, né? 2014, 2015 foi um dos anos que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Por quê? O digital pode andar junto porque você pode estar fazendo o trabalho de rua ali e, ao mesmo tempo, seu anúncio tá rodando e tá chegando mensagem. Então, você consegue, ali no trabalho de rua, conversar tanto com uma pessoa física como uma pessoa ali que você nunca viu e tá no virtual. E às vezes a pessoa tá no trem e já te viu no digital, num vídeo, ela vai assimilar. Fala, nossa, eu já vi ela no vídeo. Inclusive, eu tenho uma história incrível, né? Quando eu fui pro trem, né? Tive a ideia, tudo, e eu fui a primeira vez, a minha irmã filmou o primeiro vídeo. E o vídeo ficou muito natural, porque eu tava falando do meu cabelo, que eu tinha acabado de fazer e assinar um contrato com o meu cabeleireiro. E aí, lá na MRV, né? E aí eu fiz o vídeo, fui contando, ficou muito natural, e aí estourou o primeiro vídeo, mais de 800 mil visualizações. Sério? E o segundo 700 mil orgânico, que eu nem ajudei no impulsionamento nem nada. Mas quando eu coloquei o vídeo, veio as pessoas chamando, né? Tudo. E aí teve um caso da cliente Lu e Nilson. Tem muitas pessoas chamando ao mesmo tempo. Eu tive que pausar várias coisas, né? Tem dia que eu acordo, tem 50, 60 mensagens. Algumas pessoas já vai lá e uns haters, chamei, tá demorando para responder. Sim. Muitas pessoas chamando, eu sou só uma Lídia. Então, o que eu fiz? Eu distribuí ali pra minha equipe, né? Uma equipe pequena, mas são pessoas que eu confio, já estão aí 2, 3 anos como corretora. E a Tainá pegou esse casal, né? Eu tava ali, né, com o celular, a Tainá, chama essa aqui. Ela pegou essa cliente, né? Na verdade, ela falou com o esposo dela, Nilson. E a Lu, que é a cliente, a esposa dele, viu eu dentro do trem, pegou o meu cartãozinho e colocou na bolsa, né? Eu ali na ação, pegou. Quando ela chegou em casa, o Nilson já estava falando, né, com a Tainá, referente o anúncio. Então, assim, a gente só fala, nossa, é um sinal mesmo de Deus pra gente comprar. Porque eu peguei o cartão no trem e agora eu tô vendo aqui o vídeo e chamei. E aí a gente conseguiu aí realizar o sonho deles, já assinaram com a Caixa, um casal que vieram de outro estado. Então, não é só um cliente, ali é uma história. Então, a gente pega o cliente e tenta acolher mesmo, né? Eu falo que hoje eu vendo o que você quiser, né? Eu tenho um Spotify, eu posso vender qualquer construtora hoje que entra. A gente tem eu tenho tanto Cresce físico como jurídico, então eu vou lá, me cadastro nessa imobiliária, posso estar vendendo qualquer construtora. Eu falo muito, Rogério, que o imóvel do cliente está muito ligado mesmo com a condição dele. Por exemplo, se eu vendesse carro, fosse uma vendedora de carro, eu ia vender ali o Gol, o Palio, um HB20, a BMW, uma Ferrari, né?
A Ferrari, gente, é uma Avenida Paulista, é um São Caetano, né? Claro, você não queria essa Ferrari? Todo mundo que sonha com um carro quer a Ferrari. Uhum. Mas a gente tem que começar de algum começo. E o que essa pessoa faz para comprar o carro? Ela faz uma análise para ver qual cabe no perfil dela. O imóvel é a mesma coisa, a diferença é que o carro desvaloriza e o imóvel só valoriza. Entende? Então, assim, eu vendo tanto Minha Casa Minha Vida, médio, alto padrão, depende do cliente. Se ele quiser uma Ferrari, né? A gente vende lá, Avenida Paulista, pra ele, tranquilo, São Caetano. Já aconteceu né? de pegar um cliente, assim, em alguma ação externa e vender alguma coisa de médio alto? Eu Já? peguei o cliente, entrou no meu vídeo, né? Eu falo que tem coisas que é muito Deus, né? Eu sou uma pessoa que hoje eu tento ficar muito ligada ali espiritualmente, tanto com a minha mente, como também com as minhas orações, sabe? E aí um dia eu acordei, eu vou dormir muito tarde, né? 2, 3 horas, né? Eu demoro para desligar, eu sou essa pessoa quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu tô animada, meio assim, pra cima mesmo. E aí eu fui dormindo umas 3 horas da manhã, 6h30 eu acordo pra arrumar as crianças pra ir pra escola. Nisso eu arrumei, assim, o Arthur, eu falei, vou dormir de novo, né? Que aí eu já não era mais CLT, né? Tinha saído da MRV, autônoma, vamos dormir mais um pouquinho. E aí veio um sopro, assim, no meu ouvido e falou assim, Lídia, faz café. E eu fui lá fazer o café. Desse jeito. E aí eu fiz o café, e se eu tomo café já era, que eu não acordo, eu não durmo mais, né? Tomei o café, do nada o cliente viu o anúncio, o vídeo, ele me chamou, eu expliquei para ele como funcionava, isso era 7 horas da manhã, ele agendou uma visita para as 10 horas da manhã. Caraca. Foi lá, levou toda a documentação e ele saiu de lá 3 horas da tarde, comprou um apartamento no Terraço Ipiranga de 415 mil no mesmo dia. Entende? Caraca. Aí a pessoa fala, nossa, Lídia, você tem muita sorte. Eu tenho, sim, muita sorte. Toda vez que ela me encontra, eu tô trabalhando. Então, dá muito certo, viu? Legal, isso Eu aí. tenho muita sorte mesmo. E eu gosto, né, dessa profissão, desse trabalho, né? Tem pessoas que eu vejo reclamando muito, sabe, dentro das imobiliárias. Imagina que eu cuidava de 50, então eu via muito corretor reclamando o tempo todo. E a venda é energia. Você tem que estar com o espírito bom. Por mais que na sua casa teve um monte de problema, sei lá, brigou com a mulher tá de TPM, aconteceu aquilo, briguei com a sogra. Toda essa energia, desde que seja, mesmo sendo ruim, se você canaliza ela e vai lá pro trabalho e você fala, toda essa raiva eu vou trabalhar igual agora doida aqui. Uhum. E canaliza ali no seu trabalho, em poder ajudar, porque você está canalizando uma energia ruim e poder ajudar outra pessoa. Então, até isso funciona. Uhum. Porque você tem que ser resiliente, acreditar. E eu acredito muito que vem da energia. Se você só reclama, infelizmente, eu tenho que te falar que talvez o seu mês não vai ser o melhor de todos, viu? Todos, eu falo assim, Deus, ele dá na mão a venda. Você não sente isso, Rogério? Sim. Hoje em dia, assim, é muito normal, sabe? Eu falo que eu não empurro. Todas as oportunidades em geral estão ao nosso alcance, Estão né? ao nosso alcance, mas às vezes a gente não enxerga, né? Tá com os olhos ali vendados, por conta do medo, por conta mesmo de incertezas, sabe? Tudo, né? Influencia mesmo, Sim. sabe? A venda. Eu acho que a gente tem que estar mesmo com uma mentalidade ali, vai dar certo, focar, acreditar, e ela acontece naturalmente mesmo, sabe? Eu não vou lá e empurro pro meu cliente, esse daqui, não. Uhum. Eu tento ali entender o que ele busca, né? Essa ideia de vender imobiliária do Minha Casa Minha Vida, né? A gente começou ali com uma imobiliária muito grande, né? Hoje tem várias filiais aqui em São Paulo. O pai do meu filho teve uma ideia de falar, vamos... Estava na MRV como corretor e falou, vamos abrir uma imobiliária, que dentro dessa imobiliária a gente vende todas as construtoras. E ele nós fomos um dos pioneiros aí dentro desse leque em São Paulo mesmo, né? Hoje tem várias, tão grande quanto, né? E aí teve essa separação, e a separação ela tem aquele choque mesmo para os dois lados, né? E aí eu tomei um rumo, os meus sócios tomaram outro rumo, estão milionários, né? Milionários mesmo, tem empresas, tem umas 5 filiais em São Paulo, né? E eu tinha aquele sentimento, oh meu Deus, eu fiquei aqui para trás, né? É bem coisa assim, eu falo assim, a gente pensar assim, né? Hoje eu penso e eu não tenho mais aquela mágoa, mas demorou para ser curada, né? Então,
Eu penso muito assim que a gente tem que dar assim oportunidade para as pessoas, ajudar elas de uma maneira que a imobiliária hoje ela é um apoio, né? Então, quando eu vendo todas, a sua imobiliária vende todas também? Então, hoje, quando você tem uma imobiliária que ela é especialista no programa Minha Casa Minha Vida, médio, alto padrão, o cliente, ele chega lá, a gente analisa ele primeiro, né? Então, aprovou, vamos ver quanto aprova. Aprovou isso, ó, dentro desse cenário cabe aqui, cabe na Zona Sul, cabe na Zona Leste, cabe com vaga, cabe o pronto, cabe em construção. Aí depende do seu bolso. Se você aguentar pagar, ok, eu tenho pronto para morar, que parcela a entrada, tem construção. Tudo depende do cliente. Sim, pelo que eu percebi, você trabalha de uma maneira muito inteligente, que é tipo assim, a maioria dos corretores, eles pegam, por exemplo, um produto específico que tem na cidade tem muitos produtos, principalmente em São Paulo. Muito. Ele pega 1, 2, 3 produtos, né, corretor de imobiliária, quando eu falo, e aí ele faz um anúncio para um produto, faz um anúncio para o outro produto, ele panfleta um produto, panfleta o outro produto. O que você faz é extremamente inteligente me corrija se eu estiver errado, você quer encontrar o cliente que quer sair do aluguel e comprar o primeiro imóvel. Você não divulga um produto específico. Você quer sair do aluguel? Isso. Você acha que você não tem condição? Você não sabe como que funciona? Vem aqui, senta aqui que eu vou te aprovar e vamos ver qual o melhor produto que se encaixa de acordo com o seu perfil. É isso. Hoje eu não vendo uma construtora. É claro que eu tenho muito carinho pela MRV, que lá foi a minha escola. Lá foi o lugar que me deu oportunidade, por exemplo, de ser gerente, de cuidar de 50 imobiliárias, e isso me deu maturidade, disciplina. Então, hoje, tudo que eu tô vivendo, essa hypada aí, né? É graças à disciplina que eu tive. Eu fiquei durante 2 anos na MRV, né? Ali com aquele salário fixo que é incrível, vocês sabem como é, gerente ganha menos que o corretor de imóveis. E eu tinha que cuidar ali daquelas imobiliárias para vender na MRV, né? Então, muitas vezes eu abri mão de estar com meus filhos, de estar cuidando da minha vida para estar ajudando um corretor, porque esse corretor sabia que ele tinha uma água, uma luz, e eu falo assim, então hoje as pessoas elas focam realmente só numa imobiliária, numa só construtora, né? O que eu com essa ideia, eu tenho uma ideia que aprova primeiro o cliente. E eu não falo para ele o que ele tem. Ele pode comprar a MRV, a Plano e Plano, a Tenda, a Cure. Ele escolhe. Ele tá, olha, Rogério, você foi aprovado. Dentro da sua aprovação, eu mostro quanto foi aprovado para ele. Ó, você foi aprovado R$200 mil. Com esses R$200 mil, você consegue comprar aqui na MRV, aqui na Plano e Plano, aqui na Tenda e aqui na Cure. Qual dessas opções faz mais sentido para você? Então, ele escolhe, entende? E eu poder estar na mão dele. Né? Porque não pode ser forçado. Quando você bate muito, a pessoa tá achando que você tá vendendo uma coisa. É um lar, é uma casa. É um sonho. Né? Então, eu acho que o corretor ele tem que entender um pouco a necessidade. Claro que todo mundo quer o pronto para morar, não tem jeito. Né? Mas nem todos conseguem. Nem todos conseguem. É uma realidade um pouco mais complicada. Tem algumas construtoras. A MRV, por exemplo, vendi mês passado várias. Ipiranga, tá pronto para morar. E a construtora parcela a entrada. E deu certo. Então, eu tento trabalhar nessa linha, né? E eu falo assim, até como gerente da MRV, eu conversava com muitos corretores, auxiliava, dava consultoria ali para eles, porque atrás desse corretor, Rogério, não é só um corretor de imóveis. O cara tava ganhando 10 vezes mais do que eu. Eu ganhava, sei lá, vou dar um exemplo em números. O cara tava ganhando 10, eu ganhava 1.000. Era mais ou menos nessa ideia. Então, eu tive que passar por esse trajeto para dar valor também ao dinheiro. Igual você falou, você teve várias quedas, ida e vinda, porque a gente tem uma hora que a gente não dá mais valor ao dinheiro. Parece que não é suficiente, sim. É um dinheiro alto ganhar 5, 10 mil reais. Né? Eu estava lá na MRV, tinha mês que eu ganhava 12, 15 mil num CLT. Hoje em dia, quem ganha isso? Registrado. Mal um engenheiro... Eu sou engenheira civil, né? Gente, conheço engenheiras, para ter uma amiga que ela é incrível, né? Vende obras grandes. Só que eu nunca me identifiquei muito na engenharia. Eu fiz a faculdade mais por um sonho do meu pai ali, né? Que ele mandou a gente aqui parar para estudar. E o sonho dele é as filhas dele de fazer faculdade,
porque já veio do sonho do pai dele, porque para ele quem estudava era alguém na vida, né? Era alguém na vida. E eu fiz a faculdade assim atrelado com a corretagem, então ali hoje em dia eu tenho um atendimento que eu explico para o cliente o que é o SFH, explico o que é o associativo, eu faço ele mesmo comparar. Então assim, hoje eu não vendo imóveis, eu faço uma consultoria financeira para o cliente. Então ele chega ali, eu falo, ó, se você não comprar no Minha Casa Minha Vida, você vai comprar nesse sistema aqui, que aqui não te garante tanta coisa. Você tem um risco de mudar a renda, de sujar o nome, mas o associativo aqui você tem uma garantia da Caixa e da construtora. Então, o cliente mesmo, ele se induz, eu só mostro a verdade e ele segue o caminho, né? Mais ou menos essa realidade. Então, eu ajudei muitos corretores, nem pela... Vou falar assim, a questão de ganhar na venda, não. Eu ajudei muitos ali, até que não era da minha equipe, que eu não estava... Porque a gente lá na gerência, você tem as suas imobiliárias. Muitas vezes eu ajudei outras imobiliárias, outros corretores, que eu nem ganhava nada, mas ali tá uma pessoa, tá um pai de família, que ele precisa pagar as contas, entende? E às vezes é até o aluguel, porque eu conheço muitos corretores que pagam aluguel. Então, eu acho que a corretagem ela precisaria ser um pouco mais empática, sabe? Eu falo muito para minha equipe, falo muito para as meninas. Quem compartilha, multiplica. Porque quando eu tô te ensinando, Rogério, eu também tô aprendendo. Então, eu vejo que tem corretores que não contam isso. E assim, tem muitos corretores de vários estados, viu? Galera, muito obrigada! Estou aqui com o Rogério. Inclusive, incrível, viu? Ó, o pessoal tá aí. Deixa eu só dar uma lidinha nos comentários aqui de curiosidade. É isso aí, bora. Inclusive, o pessoal tem um pessoal do Espírito Santo, tem uma moça do Maranhão. Vivi, um beijo, Vivi, se você estiver assistindo, né? Ela veio pedindo dicas, né? Pra mim, eu falei, gente, esse ano é o ano do poder da indicação, pedir indicação. Então vai, vamos lá, pessoal. Dicas aí, vai. Momento dicas. Momento dicas. Dica 1, pessoal, é o poder da indicação, é pedir, falar que é corretor de imóveis. As pessoas não sabem se você não falar. Parece óbvio, né? Mas muitas pessoas... Ontem, a Vivi, conversei com ela, essa moça mesmo, lá do Maranhão, querendo mais dicas, eu falei pra ela, me passa seu Instagram. Ela me mandou. Sim. Aí eu falei, quando eu entro aqui, eu acho que é um golpe, só tem coisa profissional. Sim. É uma coisa de... A maioria dos corretores não sabem se posicionar. É assim, gente, não é uma posição. Imagina que é como se fosse ler um livro, uma sinopse, né? Eu gosto muito de ler livros. Imagina que quando você achou o livro interessante, você lê um resumo dele na capa atrás, né? Imagina que o cliente é a mesma coisa. Então, quando você passa o seu perfil para ele não quer saber que você é milionário, entendeu? E é rico, e é o corretor do alto padrão com aquela roupa linda aqui, o iPhone 16. E aí as pessoas não têm... Uma Porsche, eu já vi muitas fotos, viu? Corretor na frente da Porsche. Incrível, gente. Eu acho muito válido, porque cada conquista tem que ser, assim, ali valorizada, tem que ser comemorada, né? Mas, assim, esse cliente, ele tem medo de falar com você. Porque você não tá no mesmo, ali parece, ambiente que foi ele, o caso né? do corretor que a gente conversou ontem, né? Não sei se ele tá na live, inclusive. Ele é do Minha Casa Minha Vida, mas o perfil dele, ele contratou uma social media e deixou o perfil dele como se fosse um alto padrão. Então, o cliente do Minha Casa Minha Vida, a linguagem, a comunicação é igual você, povão, isso, né? Então... É falar mesmo de uma forma que as pessoas consigam entender. E eu falo uma coisa, sabe, muito clara que eu vejo, que tem muita gente nessa área agora, tendo muitas vantagens, tentando pegar vantagem. Vou te dar um exemplo. Hoje você é um profissional, né, do marketing digital, você sabe como utilizar a ferramenta. Eu mesmo tive problema com marketing. Hoje, graças a Deus, eu consegui encontrar um japonês inteligentíssimo aí, que Deus abençoou. Tá até aqui com a gente, né? E, assim, não adianta, Rogério, você ensinar eles não quiserem também aprender, entende? E tem muitos profissionais que eles estão meio, sabe, só enrolando ali o corretor e não traz um resultado objetivo. Eu vi antes de eu chegar aqui, vim aqui no seu podcast, eu falei, deixa eu ver um pouquinho do Rogério, né? Porque assim como eu analiso lógico. o dos corretores, eu fui olhar o do Rogério.
O que é o Rogério hoje? Ele é uma figura pública que ele mostra o rosto dele, que ele mostra ali uma família, que ele mostra em lugares públicos. Isso traz conexão, entende? Então a pessoa fala, ele é real. Isso. Entende? Então, agora quando é muito profissional, a gente pensa o quê? É IA. É. Né? Então é IA, é um robô, talvez não seja certo, talvez é golpe. Pode passar aí. A gente está num momento, né, que a tecnologia ela tá em todos os lugares, só que a gente tem que lembrar, a gente somos humanos e humanos gostam de humanos. Entende? Então, se você tá ali só mostrando também um decorado, né? Só o decorado, sim. você não mostra você. E hoje Isso. a figura ali, você mostrando ali, eu sou o Rogério, você não tá se escondendo. Se você tá trabalhando, você passa autoridade, porque a pessoa tem como te buscar se der algum tipo de problema. Uhum. Então, eu acho que essa credibilidade... Ela se sente segura, com segurança. Né? Eu falo que você consegue, tipo, emanar a sua energia através dos seus vídeos. Uhum. E eu acho isso importante, porque você faz um trabalho bem diferenciado também no mercado. Então, tem muitas pessoas no marketing que não sabem o mínimo do que estão fazendo, estão vendendo num preço super caro, sabendo que corretor de imóvel, eles acham, na ideia, né, que ganha milhões. Não, gente. Minha Casa Minha Vida, a comissão não é a mesma coisa de um alto padrão, né? Então, esse corretor, ele vende uma média de 2, um corretor é bom. O corretor diferenciado é eu, que faz 6, 7, 8, aí a pessoa fala, nossa, essa menina é diferente. Mas não, todo corretor tem o poder de vender 8, 9. Eu tenho uma corretora minha, ela fala assim, ela tinha uma meta, né, de 4 vendas, né? Ah, minha meta é 4. E para ela era um número incrível. Aí ela me ligava, inclusive tá aqui. Ela me ligava, amiga, minha meta esse mês é 4. Não, que 4? Mas 4 foi mês passado, agora é 6, vou aumentar mais 2. Aí, não, ela falou assim, olha, Lídia, eu já assinei esse mês 5. Ela falou pra mim, eu falei, então vou aumentar pra 8. Porque você já fez a meta que você tava. A gente tem que entender que esses medianos, né, eles não estão dando o melhor deles, porque quem são... Mediocridade, né? Tem um tá livro, na média. Tá na média. Tem até um livro do Cortella que eu li, né? Não seja medíocre. E eu tento muito fazer um trabalho. Eu gosto de ser caprichosa, sabe, Rogério? Com as coisas, sabe? Caprichosa é assim. Esses dias eu e a Tainá, a menina até assinou, né? Deixa eu lembrar o nome dela, é Jo, né? Josi, um beijo, publicitária também, gente boa. Né? Tá no marketing aí digital público, viu? E comprou um apartamento com a gente. Comprou um apartamento pronto para morar com uma entrada de R$500. E parcelou, vai ficar o financiamento, mais a entrada parcelada. Só que ela paga aluguel, então ela tá trocando ali, qualquer coisa ela consegue renegociar, não. Mas a menina é desenrolada. E tem fé. Quem tem fé, dá um jeito. Sim. Porque essa é a realidade, Rogério. Todo mundo é difícil comprar imóvel. Não é fácil. Essa palavra tem corretor que fala, não, facilzinho, não. A minha mesa eu explico a evolução de obra. Olha, é 10%, vai chegar de 80% a 100%. Hoje em dia, antigamente chegava 80%, hoje em dia está chegando todos 100%. Não tem muito o que fazer. Então eu falo, vai ser difícil. E a maior parte dos clientes que eu comprei, eles sabendo a verdade, tudo que eles iam pagar, eles sempre optaram em fazer uma renda extra. Vou vender um bolo. Sim. E eu falo para eles, gente, vende um bolo. Vende ali um Natura. Tem indicação premiada, algumas construtoras, né? Isso, indica um amigo, posta lá. Eu sempre pedi muita indicação e dá muito certo. E a Jo, a gente chegou para atender ela, né? Lá na MRV. Quando a gente chegou, tava todo alagado o piso do 3º andar. Um apartamento entupiu. E, imagina, Rogério, aquilo... O plantão, eu falei, meu Deus, um monte de corretor passava por cima da água. E nem se movia. E tava um frio, que hoje tá frio, né? Mas tava um frio, gente, que eu falei de lascar. Eu falei, meu Deus, né? E aí veio bem assim na minha cabeça. Intuição. Limpa tudo isso daí, porque a primeira impressão é a que fica. A menina ia chegar lá, ia encostar a barra dela na costa, ia molhar, ela falar um sinal, né? Pra me comprar. Porque tem o povo do sinal, né? Entendeu? A gente tem que entender, Rogério, aprender a fazer os sinais ser positivo, né? Então, os negativos a gente resolve.
somos solucionadores de problema. Entende? Eu poderia ter sentado lá, a venda não era minha, era da minha corretora, mas eu poderia sentar lá, esperar. Falei, não, vamos pegar um balde. Porque corretor de imóvel não gosta de... Parece que ficou rico, né? uma sensação assim. Mas, gente, é o mínimo que o ser humano faz, é poder limpar, deixar organizado, essas coisas. Uhum. Beleza, eu peguei o balde, eu e ela, tiramos toda a água e torcemos um frio lascado. Nossa. Do nada sai o cliente comprou o apartamento. Foi vocês essas corretoras aí que compraram, olha aí, tá enchendo o meu apartamento. Foi um erro lá, entupiu, né, de alguma coisa e encheu o apartamento dele. Eu falei, nossa, como é o seu nome? Nem lembro o nome dele. E aí ele falou, você imaginou esse cara saindo bem na hora que a Jo chega? Falando do apartamento, ia perder a menina, ia desistir. Uhum. Eu acalmei esse homem, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vou ligar agora pro diretor aqui da MRV, né, o gerente, vamos falar com ele, amanhã de manhã ele resolve seu caso. O cara ficou todo feliz, porque ele só queria reclamar, ele só queria contar a dor dele. Aí eu falei, eu entendo a sua dor e eu ainda tô tirando a sua dor. Que eu tava ajudando ele a limpar ali. Uhum. E a gente limpou e deixou incrível. Quando a Jo chegou, não tava aquela água atrapalhando. Então, às vezes, gente, a gente tem que pensar lá na frente para dar tudo certo. Inclusive, virou garota propaganda aí, nossa. Ela fala, eu tinha R$500 e a Tainá fala no fundo. E a gente realizou R$500. É isso. Uhum. Entendeu? É acreditar e quando vai ver um problema, você tentar solucionar. Porque senão, e as pessoas não querem mais ser caprichoso. Ah, não, deixa aí, ó. É natural, tá tudo sujo, tudo bem. Não quer, não, mas de verdade. Pra mim é assim, eu faço o meu melhor. Pro meu cliente, porque ele fica feliz, eu fico feliz por ele. Porque quando eu comprei o meu também, eu fiquei feliz, sabe? É uma coisa, gente, só quem paga aluguel, quem vai a pessoa todo dia assim, colar, bater na porta, cobrando o aluguel, sabe o quanto é doloroso, às vezes, você não ter. Ok que é a Caixa, né? Que vai um pouquinho atrás, né? Agora. Mas ainda tem um tempo ali, né? É muito mais seguro, né? Teve vários clientes meus na pandemia, ficou 2 anos com a prestação congelada. Sim. Então, ainda assim, o pessoal fala, Lídia, aí o pessoal grita também no trem, viu? Você acha que não? Vai ver se o assim, inquilino, o seu proprietário congela o aluguel do inquilino, né? Não congela. E no trem, o pessoal, negócio de financiamento. Gente, é longo mesmo, mas o aluguel é eterno, vai ficar para sempre. Se você não pagar o que é teu, tu vai pagar aluguel. Eu prefiro pagar o que é meu. Eu moro numa casa, ela é financiada pela Caixa, a prestação é salgadinha. Né? Eu tô conseguindo pagar, gente. Obrigada por todo mundo tá seguindo. Pode chamar lá que eu vendo apartamento, viu? Dentro de um trem. E vou falando. É isso aí, pessoal. Olha, já estamos quase batendo no nosso horário. Eu queria ficar mais tempo, é que o pessoal do estúdio aqui tem os compromissos também, mas pra gente finalizar aí, assim, qual que é a dica principal mesmo? Eu percebo que sempre quando eu trago um convidado aqui, eu escolho, muito bem escolhido também, a dedo, né? Assim, pessoas de sucesso mesmo, que têm uma história pra contar, que têm histórias diferentes, histórias de superação. E eu percebo que todas as pessoas de sucesso, não só no mercado imobiliário, em tudo, elas têm o mesmo padrão de mentalidade, sempre, sempre, sempre. O pessoal que tá aqui no podcast, aqui, eles, né, podem reparar isso. Assim, o padrão de mentalidade é o mesmo, sabe? É um padrão de assim, não, eu tenho um sonho, eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu tenho um sonho, eu resolvo os pequenos detalhes, como uma água que eu tenho que limpar, eu tenho um objetivo, uma meta, eu vou pra cima, não importa o que aconteça, eu tenho fé. São pessoas, assim, diferenciadas, que pensam fora da curva, que sabem analisar números, né? Como, por exemplo, você falou, a corretora tinha a meta de 4, bateu, próxima vamos pra 5, 6, né? Eu sempre fui uma pessoa muito assim também. Eu sempre pensei assim, se eu fiz 4, quantos clientes eu atendi? Sempre fui muito de matemática, assim, também. A única matemática, eu sou horrível em matemática, mas a matemática do funil eu sei fazer muito bem. Quantas prospecções eu tenho que fazer, eu tive que fazer para fazer 4 vendas? Eu tive que conversar com 100 pessoas para fazer 4 vendas. Então, no mês que vem, se eu quiser fazer 8 vendas, eu tenho que conversar com 200 pessoas, né? Então, as pessoas têm a mentalidade parecidas, mentalidade de sucesso, né? Qual que é, fora a mentalidade, né? Fora tudo isso que a gente conversou, pra gente finalizar aí, qual que é a dica principal de todas, assim, que você dá pra quem tá começando, pra quem
ainda já tem um certo tempo de profissão, mas parou de ter resultados. Eu tô ouvindo muito isso ultimamente. Isso, eu tô vendo também. Qual é, assim, que é a dica, assim, principal, assim, que você dá? Pessoal, eu acredito muito no poder da resiliência mesmo, porque eu trabalho com meninas, né, mulheres, eu sou uma delas, eu tenho dias bons e ruins, tive vários ruins para mim estar hoje nesse dia bom aqui, né, foram muitas e muitas quedas, mas o que mais me fortificou, me ajudou mesmo, é ter a fé ali, a resiliência, colocar um propósito, uma meta, sabe? Eu faço uma coisa que dá muito certo para mim, eu acredito que possa ajudar vocês, é anotar numa agenda o que você quer fazer naquele mês. Olha, esse mês eu quero fazer aqui 5 vendas, anota lá, porque toda hora que você olhar, você vai lembrar da sua meta, e isso é como se fosse um sincrotismo, sabe? Já fui da igreja, eu fui da Igreja Universal, né? Hoje em dia eu não vou mais, mas gosto muito lá, e eu peguei muito esse sincrotismo. O que é o sincrotismo, gente? Lembrar. Quando você lembra de uma coisa toda hora, isso fica na sua mente. Então, colocar na agenda a sua meta é um sincrotismo. Colocar no fundo do seu celular é um sincrotismo. E assim, as pessoas precisam saber que vocês são um corretor de imóveis. Sabe aquela palavra, quem não é visto não é lembrado, que você publicou anteontem? Eu tinha um diretor que ele falava muito isso para mim. Né? Às vezes, eu estava na Zona Leste, no mesmo dia eu já estava na Zona Sul, na Oeste. Todo mundo, assim, Minha Casa Minha Vida em São Paulo, me conhece um pouquinho das outras construtoras. Porque eu tô lá, eu quero saber do produto, eu quero saber o que está acontecendo, o que mudou na taxa de juros. O corretor tem o pessoal comenta assim, meio diminuindo um pouco a profissão de corretor de imóveis, que quando nada deu certo na vida, a pessoa vira corretor de imóveis. Não, pelo contrário. É uma área, corretor de imóveis, que você precisa se dedicar todos os dias. Eu vejo muito corretor dentro de casa, ou lá na imobiliária, e só no Instagram, o dia todo olhando. Uhum. Mas não posta um vídeo. Né? Não faz nada. Não posta um vídeo. Então, gente, o celular ele é uma ferramenta tanto por mal como por bem. Imagina que foi criado por nós, que a gente pode também ser bom e mal. Então, aqui tem uma oportunidade de você ficar milionário dentro de um celular e você, às vezes, não utiliza. Hoje tem um chat GPT que você consegue ajudar ali com os textos, de uma ideia, com um vídeo. Também tem cursos, tem podcast. Olha, estamos aqui, EliteCast, que ensina um pouquinho e você vai pegando. Aqui não dá para você aprender tudo de um dia para a noite. Você tem que ouvir outras pessoas, assistir um podcast, assistir um treinamento. Tem corretor que não quer mais aprender, foi aquilo que você comentou. Ele chega lá e deixa tudo na mão do gerente. Um dia eu tenho uma corretora, eu vendi um apartamento para ela, médio padrão, fiz a mesa toda, ela só levou o cliente, ela mandou assim para mim, obrigado pela força. Eu entendi aquela força, mas nunca mais eu fui fazer um atendimento com ela. Não faz sentido, você também tem que ter gratidão, saber entrar e sair de um plantão de vendas, sabe? Mas você tem que aprender a fazer o processo todo. Toda vez que você dá para um gerente fazer o processo, você está perdendo quase todo o aprendizado da venda. Como que você vai aprender se você não faz? Uhum. E tem pessoas que aprendem ouvindo. Inclusive, tem muitas novidades aí saindo, viu? Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende fazendo. Eu sou uma pessoa que eu aprendo fazendo. Eu não fui ali, parece que não. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, mas eu sou meio vergonhosa com câmera, né? E aí, às vezes, vem os cameramen bonitos, eu fico mais tímida ainda. Mas, assim, como eu consegui ser isso? Como conseguir ir lá dentro do trem? Você mesmo entrou. Uhum. Gente, parece que você tá perdendo o ar, sabe? Uhum. Dá aquele... Adrenalina, né? Todo mundo olha pra você. Eu já fiz muitas e muitas treinamentos, né, dentro de imobiliária. Só que é muito diferente a imobiliária do trem. Porque a imobiliária, as pessoas querem ouvir o que eu tenho pra falar. Uhum. Todos os dias eu fazia treinamento na imobiliária, mas quando eu fui a primeira vez no trem, eu fiquei igual Nossa, você. Eu comentei com você, né? Eu já fiz palestra pra 1000 pessoas. A hora que eu cheguei naquele trem lá, tinha, sei lá, umas 50 pessoas, eu tremi. Você ficou mais nervoso do que 1000 pessoas. Porque né? é diferente, né? As pessoas elas não estão ali na hora
esperando você dentro do trem. É um do nada, né? Do nada, né? E assim, o pessoal, tem muito barulho. Gente, eu tenho uma voz muito alta, né? Não faz nem sentido eu ligar a caixa. Aquilo ali mostra autoridade, que eu fui preparada. Isso. Né? Me dá uma autoridade. E é isso, eu entendo do Minha Casa Minha Vida. E os corretores, de verdade, todo dia você acordar, você precisa falar com 5 pessoas todos os dias. Vai lá tomar um café na padaria, fala com a moça do caixa, olha, você sabia qual era a corretora? Sabe? É comunicar, porque, nossa, eu tenho um amigo que tá procurando. Esses dias eu fui falar com o rapaz, falei, tem um amigo meu procurando, chamei o rapaz, comprou. Então, a gente está no ano da indicação. As pessoas gostam de comprar com quem elas conhecem, com quem sabe que vai fazer um serviço bom para elas e que vai escolher a melhor opção dentro das possibilidades dela. Não adianta eu falar que a cliente vai comprar a Ferrari, porque, gente, eu tô atrás dessa Ferrari, viu? Mas eu ainda tô atrás da Porsche, mas tá a Porsche, quase. ó, aí, ó. Tá Vai, quase. tá quase. Falta só $500 mil pra juntar. Olha, 100 por mil por mês dá. Corretor de... Gente, eu falo assim, ó. É muito... Você falou isso daí, de dica. Os corretores têm que entender que uma venda é um padrão medíocre. 2 vendas é um padrão medíocre. Corretor bom, corretor que trabalha... Sabe, você já foi CLT, né? Sim. Você trabalha 30 dias e recebe, não é assim? Faz um teste, Fica 30 dias fazendo o que você fazia no CLT pra você. Isso aí, exatamente. 30 dias trabalhando certinho. Vai vai lá na... Bate cartão, põe até em casa, né? Em assim, casa. Um negocinho de bater cartão, assim, né? Vou almoçar, vou voltar do almoço. Isso, porque eu vou te falar, o maior problema do ser humano é a disciplina, né? Quando o autônomo, hoje corretor, ele tem essa visão que a gente é livre igual pássaro. Mas, escuta, quando a gente é livre igual pássaro, a gente tem que entender que a gente nem assim é livre. Porque acima do pássaro tem Deus. Então, a gente tem que ser disciplinado, fazer o certo, bem feito, que aí o fruto colhe. Então, eu fui lá, fiz bem feito. Eu falo assim, eu fiquei 2 anos na MRV fazendo um trabalho para chegar hoje e ter essa autoridade. Chegar lá dentro do trem, comentar. Sim. Entende? E leva tempo, foi né? plantado, né? Sim. Aí, do nada, a menina estourou aí. Nossa, do nada, né? Do nada. É igual eu também. Desde 2020, gerando conteúdo. E aí, do nada. É muito engraçado, porque eu falei com muitas pessoas a ideia, muitas pessoas riram, né? Nossa! E eu falei mas assim... é assim mesmo. E eu falo assim, foi um sonho, né? Que Deus, ele plantou no meu coração. E eu sou uma pessoa que, quando eu acredito numa coisa, eu faço acontecer, né? Então, assim, acontecer, gente, como? Fui lá, eu comprei primeiro o microfone, demorou 35 dias para chegar. Minha irmã comprou, que ela é muito boa em tecnologia. Fomos lá, fizemos uma camiseta, teve uma equipe, uma galera que ajudou, o Kleber, a Bia. Então, assim, eu não tô aqui porque eu consegui sozinho, o Rogério, não. Pelo contrário, eu só estou aqui nesse podcast, só estou hypada porque muitas pessoas estiveram comigo e me ajudaram a subir, porque sozinho ninguém conquista nada. Eu vejo muitas pessoas sendo individualistas nesse mercado, né? Por exemplo, se um dia você estiver aqui e falar, Ali, tem uma mesa aqui para você fazer, tem como você fazer para mim? Eu não cobro nem 50. Muitas vezes eu fiz isso, mas sabe, eu fiz assim, eu acho que mais de 100 mesas sem eu ganhar nada. Nessas 100 mesas que eu não ganhei nada, sabe o que eu ganhei? Aprendizado. Experiência. Hoje eu faço uma mesa muito boa. Sim. Né? Não é que eu me acho, não. Quem já viu uma mesa, quem comprou comigo, as pessoas sabem, eu explico certinho. Mas tudo isso foi uma constância, porque todo dia eu fazia. Então, às vezes, você não vai ganhar nada do coleguinha, mas o coleguinha tem uma coisa que você não é bom. Entendeu? Às vezes o coleguinha sabe fazer um vídeo. Sim. Então, vai lá, pede uma ajuda, seja humilde, sabe? Então, a gente tem que entender que a corretagem também ela é coletiva, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu aprendi muito, sei muito sobre análise de crédito, sei rodar um CKQ, tudo. Mas tudo isso eu fui aprendendo com pessoas que me ensinaram no decorrer disso. Então, é uma mão de via dupla. A minha equipe hoje, tudo o jeito que eu faço, eu tento ensinar eles no mesmo método. Olha, o cliente ele é um bebê. O que é o seu bebê? Você cuida. Fala várias vezes a mesma coisa para ele aprender. Depois ele vira ali um namoro.
Você vai, cuida, dá uma atenção, explica. E depois vira um casamento. Então, existe sim um método e você precisa ali cuidar do seu casamento, senão destrói. E o cliente é isso. Sim, Ter sim. carinho, atenção e capricho. É isso falo aí. bastante, gente, Você desculpa. falou que precisa cuidar do casamento. Eu vou cuidar do meu casamento. Que eu vou sair desse podcast aqui. Eu vou dar um rolê com a esposa, né? Queria estar falando mais tempo aqui, mas infelizmente encerrou o nosso... Quem sabe um dia a gente faz uma parte 2, uma live no Instagram. Com o pessoal, daí com certeza. A gente fica bastante tempo. Eu queria agradecer muito aí pela sua visita. Eu sei que não foi fácil de chegar até aqui. Não foi fácil, gente, mas nada é fácil na vida. Se a gente não mas persistir, vale a pena. resistir. No final sempre dá aquele gostinho de que valeu a pena. Vai dar. Muito obrigado, pessoal Muito que acompanhou obrigado. no YouTube. Não se Muito esqueça de se obrigada a todos inscrever aí no vocês. canal. O arroba dela é corretora. @corretora do trem. Siga Segue lá. lá. É possível sim, viu? Realizar seu sonho com uma entrada a partir de R$500. Não pode perder a propaganda, galera. É Entendeu? isso aí. Tamo junto. Muito obrigada. Valeu, viu, tamo gente? junto, pessoal.